Queridos amigos da Rede Assim, a rádio mais informada. Esse é o programa Valor Humano com Rafael Takei, fundador da Moai Ikigai. Hoje conosco, Tatiana Livramento. A Tati faz parte da minha equipe de professores, né? A gente trabalha junto há bastante tempo já na FUNVIC, Faculdade de Pindamonhangaba, e minha admiração pela Tati só cresce a cada dia. Especialmente no período em que ela foi fazer o mestrado dela e decidiu que ia estudar um tema muito diferente, uma tal de resiliência nas empresas. As pessoas mal pararam para pensar na resiliência pessoal, mas chegaram à conclusão e a Tati já saiu à frente na resiliência das empresas. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada, Takei, é um prazer estar aqui. E é isso, a gente tem que estar sempre à frente do tempo da gente, né? Eu costumo brincar que eu sou jovem há mais tempo do que a maioria das pessoas que eu convivo, então eu tenho que manter essa juventude, pelo menos mental, né? Se cronologicamente a gente não consegue estacionar, a cabeça tem que estar sempre se renovando. E a questão da resiliência das empresas surgiu por uma inquietação minha mesmo, né, de tentar entender por que algumas empresas, já venho na área, né, sou formada em administração, já tenho uma empresa de consultoria há bastante tempo, já fui gestora de uma empresa multinacional, enfim, já empreendi, já fiz tanta coisa e sempre ficava com aquela inquietação. Por que é que algumas empresas sobrevivem às crises, sejam internas ou externas, e outras não? Empresas, às vezes, com portes semelhantes, né? Situações comparáveis, umas vão adiante e outras não. E quando a gente fala das crises, eu não estou necessariamente falando de uma crise política, econômica. Essa última que a gente vivenciou recente são as muitas que acontecem numa empresa centenária. Quantas crises passam numa empresa centenária? Sim, exatamente. Mas a gente tem a questão das crises internas mesmo. Às vezes, a saída de um gestor importante na empresa, às vezes uma grande fofoca, né? Você tem muitos estopins para as crises, né? E algumas empresas lidam melhor do que as outras com essas situações. Claro que as crises externas também são um foco de preocupação. Mas eu fui atrás disso, né? Tanta gente falando de resiliência das pessoas e é interessante, a primeira vez que eu ouvi falar de resiliência foi numa palestra muito maluca que eu fui. Me perdoe o palestrante, que eu não me lembro o nome dele. Okay. Mas faz muito tempo isso. Deve ter, sei lá, mais de 15 anos, com certeza. Certo. Foi no Play Center, no meio do Play Center. Se um dia esse palestrante ouvir a minha história, ele vai poder falar para mim, fui eu que fiz isso. Foi no meio do Play Center. E era um rapaz ainda, deveria regular comigo de idade, né, na época, e ele falou muito sobre resiliência, mas resiliência ainda voltada para as pessoas. Né? Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, né, e fui me interessando a partir daí. E para a gente esclarecer para o nosso ouvinte, você trabalha da resiliência empresarial, mas afinal, o que é a danada da resiliência de pessoas? O que significa esse termo? Na verdade, a resiliência é um termo que vem da física, né? Certo. Então, você tem uma série aí de trabalhos em cima da resiliência dos materiais, que é a capacidade que o material tem de retomar a sua forma original após sofrer algum tipo de pressão. Ótimo. Né? Então, um elástico que você puxa e solta, ele volta à sua forma original. Ele é mais resiliente, por exemplo, do que uma folha de papel que você amassa, solta e ela não volta sozinha. Que é diferente do resistente, que não sofre o efeito dessa pressão, sim, né? Sim. A resiliência tem a ver com essa capacidade de retomar. Legal. Retomar Sofri, a forma deformei e original. consigo retornar. Exatamente. E o que você chegou de conclusão nessas empresas? O que essas empresas tinham que, após uma deformidade, que pode acontecer tanto por uma crise interna, como você relatou para nós, a saída de um grande líder, uma sucessão, enfim, ou até uma crise externa, como a gente vivenciou recentemente, quais são os principais pontos que diferenciam as empresas que têm mais resiliência das que não têm? Olha, o primeiro deles, por mais incrível que possa parecer,
é a capacidade que a empresa e, na verdade, seus gestores, né, têm de aceitar a realidade. Sério? O que significa isso? Eu tô aqui, não é? Isso faz um paralelo muito bacana com a resiliência das pessoas. É exatamente isso. Ou a gente aceita o que está passando na nossa vida, o que a gente está passando, ou a gente aceita e assume a responsabilidade por aquilo, ou a gente nunca vai lidar com aquela questão. Tem uma tendência do mundo de querer achar que os otimistas são melhores. Né? Não, pessimista, ele desiste, isso e aquilo. E eu vi uma certa história de um coronel americano e tal, que ele explicou, não, pessimista é o primeiro que morre, otimista é o segundo. Quem sobrevive mais tempo é o realista. É aquele que compara o melhor e o pior da situação para tirar o mais real possível o quadro daquela situação. É disso que você está falando? É um pouco disso, sim. É você... Recentemente eu estava dando uma consultoria para uma empresa que tem o mais difícil, no meu ponto de vista, que é uma boa marca. Ela tem uma marca desejada no mercado, mas a empresa está se desestruturando. E o gestor dessa empresa, ele entende a necessidade de vender mais. É isso que ele quer. Ele precisa vender mais. E, de verdade, ele não aceitou que a empresa dele está totalmente desestruturada. E que não vai ele me vender contratou bem, né? para dizer isso, para dizer algo a ele, né, e reestruturar. Na verdade, ele tinha a expectativa de que eu ia fazer mais, de que as vendas dele iam triplicar. E eu comecei conscientemente pela parte que eu tinha que começar, que olha, você precisa ter estrutura, não adianta só vender, né? Você precisa trabalhar as pessoas que estão com você, tem um gap aí grande entre o que você quer e o que a gente consegue fazer. E essa realidade ele não queria ouvir. Não aceitou. Queridos ouvintes, além de realismo, existem outros segredos para a resiliência das pessoas e das empresas. Logo após nosso intervalo na Rede Assim, a rádio mais informada.